Irmãos e irmãs, mais uma vez bom dia e a paz de Cristo. Eu queria trazer aqui alguns informes acerca do departamento de louvor, né? Atualizar os irmãos acerca do nosso departamento e falo aqui em nome da diretoria, né? Já há algum tempo, desde o ano passado, desde o início da pandemia, o departamento de louvor tem passado por uma série de atualizações, né, muito positivas para a glória de Deus, e assim, no pior momento, né, que é um momento desse como da pandemia, mas a gente tem buscado, meus irmãos, enquanto departamento, adquirirmos realmente a natureza de um departamento, né? Então, elegemos uma diretoria, convocamos novas pessoas que tinham vontade de participar, né, que já estudavam em casa música e tinham muito assim, o desejo de contribuir. Essas pessoas foram incluídas, como os irmãos puderam ver durante esse tempo. E a gente passou também a ter que administrar outra questão, que aí eu vou entrar nesse mérito, que é do quesito da live, né? E aí, elegemos uma diretoria, essa diretoria ela é encabeçada por mim, eu sou o presidente, juntamente com a irmã Gerlândia, né? E aí, meus irmãos, elegemos uma diretoria, fizemos algumas reuniões, principalmente como iríamos lidar dentro dessa situação do louvor. E aí eu vou fazer algumas atualizações em relação a como estamos. Irmãos, a gente está passando por algumas dificuldades no quesito da ajuda de quantidade de pessoas para poder atuar no departamento, né, enquanto músicos. Nós temos uma equipe bastante reduzida, né? Vocês veem que, geralmente, por exemplo, amanhã só tem apenas um instrumento, né? E isso piorou quando nós tivemos também que administrar a live. Então, nós temos que estar fazendo duas coisas, tocando e administrando a live. A mesma equipe que toca é a mesma equipe que administra a live, e isso é muito complicado, porque a gente está perdendo mão de obra musical, que poderia estar aqui ajudando, né? Mas não só isso, de qualquer maneira o grupo ainda está reduzido, a gente só tem um baixista, um guitarrista, um tecladista e um baterista. Quando um não pode, um fica doente, como aconteceu, a gente fica sem instrumento. E aí o que acontece? Se a gente perde a bateria, perde todos os instrumentos porque eles ficam sem função. Ou então o baixo, perde o baixo, fica sem função. Funciona dessa maneira, né? A gente precisa, se falta um instrumento desses cruciais, a gente precisa reduzir apenas um instrumento, dois, enfim. E aí, algumas pessoas já sentiram interesse de querer contribuir com instrumentos, o pessoal jovem, né? Uma das atualizações que a gente fez sobre o departamento foi a iniciativa do Louvor Kid, né? Há alguns anos atrás, em 2012, a gente levantou esse projeto, do qual eu sou fruto, por exemplo, né? De levantar uma galera jovem para começar a tocar, para revezar com os demais, né? Que é assim que deve funcionar. E aí a gente decidiu voltar com esse Louvor Kid, com esse pessoal mais jovem, os adolescentes, para estarem contribuindo. Algumas pessoas assim, demonstraram interesse e tudo mais, mas o que acontece que a gente tem visto, irmãos, é assim, na verdade, um pouco interesse em relação a isso, né? A gente quis o quê? Convidamos, na verdade, levantamos um professor conhecido, Germano, que também faz parte do departamento, disse que tinha um professor que ensinava violão para ele e outras pessoas, e que, se fosse assim, essa equipe quisesse chegar, ele poderia coordenar esse pessoal. E aí a gente, olha, legal, temos já um professor para poder ensinar, e aí fizemos o quê? Chamamos a galera, fizemos uma listinha dos músicos, né? Tivemos agora esse entrave aí por causa do tempo, ou melhor, por causa do avanço, né, da contaminação e tudo mais, novo lockdown, mas as coisas já se afrouxaram e a gente pode estar agora podendo treinar, podendo ter mais contato com um professor desse, por exemplo, né? Só que o que acontece? Isso não vai ser, o pagamento desse professor não vai ser dado pela igreja, certo? Isso vai depender do músico interessado, do aprendiz que quer aprender aquele instrumento. Não vai depender da igreja, e como deve ser, né? Você que se interessa pelo instrumento, eu quero aprender bateria, eu quero aprender teclado, e qualquer outro instrumento, busca esse professor, entre em contato com o Germano, com a gente, né? Diz que quer, eu quero aprender tal instrumento, começar, e começa a treinar. A gente não pode incluir uma pessoa aqui que não tem
ainda não aprendeu o instrumento para tocar, obviamente, né? É preciso treino. E aí vocês, aquela coisa, busquem, sintam interesse. Se não houver interesse, complica a situação. Então, o que eu tenho percebido é a falta de interesse de buscar aprender o instrumento, de ir atrás do professor. Vão atrás, se interessem. Pai, mãe, você que quer muito assim, que seu filho aprenda também um instrumento, incentive-o, esteja no pé, pague esse professor de música para ensinar, para que muito em breve, aqui, daqui a alguns meses, 8 meses, a gente possa ter mais um instrumentista aqui colaborando, certo? Então, esse era o recado principal em relação ao professor de música, tá bom? E o principal de todos, né? Além de incentivar, antes de incentivar o seu filho a um instrumento, né? Incentive o seu filho na questão espiritual, certo? A gente não pode incluir, por exemplo, um instrumentista que não tem vínculo com a igreja, que não participa, que não tem seu vínculo, antes de tudo, com o Senhor, né? Então, depende disso também. O departamento de música, ele precisa, o departamento de louvor, ele precisa de realmente, nós precisamos em tudo, né? Qualquer departamento da igreja, pessoas comprometidas com a obra, comprometidas com o Senhor, certo? Antes de mais nada. Então, esse é o primeiro passo. O segundo, aprender o instrumento e vir nos ajudar. Então, faça isso, meu irmão. Você, pai e mãe, incentive seu filho a aprender, certo? Entre em contato conosco. Que professor você quer esse professor, se você quer ter aula com ele, certo? E aí, muito em breve, a gente terá novas pessoas aqui para ajudarem. Por último, quanto à questão da live. Gente, como eu disse, nós estamos perdendo mão de obra musical que poderia estar aqui para poder estar coordenando a live. Nós precisamos muito de ajuda, certo? De outras pessoas para colaborarem, tá? Coordenar, agitar ali na questão da live, o notebook, passar as letras, a gente precisa disso, né? Porque, por exemplo, 2 músicos hoje estão coordenando a live, tendo que coordenar, e a gente perde aqui. Certo? Então, nos ajude nisso também. Você diz, eu quero colaborar com a live. Por favor, isso é para a glória do Senhor. Se a gente não tem a capacidade de atuar nas pequenas coisas, certo? Que não são pequenas, na verdade. Se a gente não tem essa capacidade, quem dirá nas grandes, irmãos? Então, essa é uma coisa importante, né? Então, nos ajude, venha contribuir aqui para a obra. Se você mesmo, eu quero ajudar próximo domingo, faça isso. Pouco a pouco você vai aprendendo, não tem dificuldade, os meninos vão lhe ensinar, tá? Então, são esses informes em relação ao Louvor Kid, ok? Esse pessoal novo para a gente incluir aqui. E em relação à live, e em relação a essas atualizações do Departamento Louvor, que graças a Deus, ele tem conseguido ter a natureza de um departamento, tá? Então é isso, meus irmãos, paz de Cristo.